Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Vamos aqui para mais uma aula. Antes da gente começar, eu gostaria só de tratar alguns pontos com vocês, só para a gente deixar claro. Hoje é dia 18, eu estou gravando esse vídeo ainda pela manhã. Agora no período da tarde a gente tem a aula prática, que essa aula prática é referente à aula de amanhã, dia 19, tá certo? Para aqueles alunos que porventura não puderem comparecer, amanhã vai ter um vídeo, não um vídeo gravado durante a aula como a gente estava fazendo, né? Mas vai ter um vídeo com alguma atividade referente às nossas práticas que fizemos, que vamos fazer hoje, tá? Na semana que vem, né, a gente vai ter no dia 25 uma aula teórica sobre bomba de combustível e bicos injetores. A aula dia 26 vai ser uma aula gravada sobre, né, bomba de combustível. E no dia 2 a gente tem uma outra aula prática, né, essa, né, uma prática uma prática presencial sobre bicos injetores, tá? No dia 3 a apresentação do trabalho de Luiz, Matheus e Carol. No dia 9 iremos fazer uma revisão e uma aula sobre estratégias da central, e no dia 10 nós teremos a nossa aula, tá? Desculpa, a nossa prova. Beleza? Bom, então esse é nosso calendário, né? E vamos aqui para mais um vídeo, tá? Hoje o nosso tema é bobina de ignição. É um dos, não diria o principal, né? Mas um dos mais lembrados atuadores aí do sistema de gerenciamento eletrônico, né? Então, quando a mistura ar e combustível é comprimida no cilindro de um motor, sua queima ou ignição não ocorre espontaneamente, né? Considerando um cenário que a gente não tem nem fenômeno de pré-ignição nem de detonação, e tampouco um cenário de um motor de compressão, um motor de ignição por compressão, que é o caso de um motor diesel. Então, para os motores Otto, é necessário que haja, né, que ocorra um fenômeno externo, que esse fenômeno externo venha proporcionar a queima da mistura, né? E esse fenômeno externo é a faísca elétrica, né, a centelha propriamente dita, que é gerada por conta da nossa vela, né? Então vocês estão vendo aqui em cima uma vela, né, a gente já viu isso na semana passada, uma vela de irídio, né? Ela tem uma pontinha, né, relativamente menor, e aqui uma vela convencional, tá? E aí as duas centelhas aí. Deixa eu passar o slide, dou uma travadazinha aqui, pronto. Bom, para que a gente consiga então ter a centelha, é necessário que, como eu antecipei na semana passada, na ponta da vela se desprenda então a energia elétrica, né? E aí esse desprendimento só ocorre quando a gente tem um alto nível de tensão. Para que a gente possa atingir esse alto nível de tensão, é necessário utilizar um transformador, né? E esse transformador ele recebe o nome de bobina de ignição. Então, qual é a função de uma bobina de ignição? A bobina de ignição tem a função de gerar alta tensão, que essa alta tensão será enviada até as velas e, consequentemente, né, por conta das altas tensões submetidas, na ponta da vela, entre o eletrodo e o fim da vela, ocorrerá então a geração da centelha, da faísca, né, onde os elétrons utilizarão o ar, né, naquela forma de mistura, né, utilizarão a mistura então como condutor elétrico, tá? Então esse valor elevado de tensão é alcançado através da carga e descarga indutiva, né? As bobinas acumulam energia sobre a forma de campo magnético e em seguida descarregam em um curto espaço de tempo, o que proporciona a geração de um pulso com tensão de 10 a 20 mil volts, tá? Gostaria já de antecipar vocês que bobinas de 10 a 20 mil volts foram as primeiras bobinas, principalmente as bobinas chamadas de bobinas asfálticas, né? A gente vai até assistir um videozinho, né, uma bobina mais antiga, e hoje em dia, né, por conta das bobinas diesel, a gente tem um nível de tensão maior, tá? Bom, fisicamente as bobinas possuem dois enrolamentos e um núcleo ferroso, né? Existe um enrolamento chamado de enrolamento primário e um outro enrolamento chamado de enrolamento secundário, tá? A diferença entre o enrolamento primário e secundário basicamente é a quantidade de espiras, né? Então a gente tem poucas espiras
no enrolamento primário e muitas espiras no enrolamento secundário. E aí nós temos uma fórmula, né, uma fórmula elétrica que rege todo esse funcionamento. O que acontece? Deixa o bloco de notas aqui para mostrar a vocês. Observando essa situação aqui embaixo. Quando a gente tem uma energia passando no enrolamento primário, ela vai induzir uma energia no enrolamento secundário. Só que na natureza nada se cria, tudo se aproveita. Então a potência, eu vou chamar a potência P, que é a potência do primário, ela é igual à potência S, que é a potência do secundário. Ou seja, a potência elétrica que passa no enrolamento primário, ela é exatamente igual em valor à potência que passa no enrolamento secundário. Pelas fórmulas da lei de Ohm, o cálculo da potência diz que a tensão multiplicada pela corrente, ela equivale à potência elétrica. Então, a tensão do primário vezes a corrente do primário precisa ser igual à tensão do secundário vezes a corrente do secundário, não é verdade? E o que acontece necessariamente na nossa bobina? A nossa bobina de entrada, vamos estipular valores aqui fictícios, ela trabalha com 12 volts de tensão, e ela trabalha com um nível de 5 amperes de corrente, pode ser até mais, mas vamos considerar apenas 5 amperes de corrente. Então, isso aqui, 12 vezes 5 dá o quê? 60 watts de potência, não é verdade? Então, o que eu quero dizer? Esses 60 watts que foram gerados aqui no enrolamento primário precisa ser igual ao enrolamento secundário. A única diferença é que o que acontece aqui agora? A gente tem um nível de tensão na bobina secundária muito maior. Então, digamos que a gente tenha 12.000 volts na bobina secundária, no enrolamento secundário. Consequentemente, para as potências serem iguais, o que vai acontecer? O nosso nível de tensão vai precisar ser menor, não é isso? Desculpe, nosso nível de corrente vai precisar ser menor. Então, observe, no enrolamento primário, 12 volts vezes 5 amperes, a gente tem 60 watts. No enrolamento secundário, a gente tem 12.000 volts, só que agora a gente tem 0,005 amperes. Então, as mesmas potências, com diferença em que a gente transformou a energia elétrica. Enquanto a gente tinha uma tensão mais baixa e uma corrente mais alta, a gente conseguiu transformar numa tensão muito maior e consequentemente numa corrente muito menor. Inclusive, essa explicação que eu tenho para dar a vocês, o porquê, uma das explicações do porquê um choque residencial pode matar uma pessoa, enquanto que um choque no automóvel ela não mata, só deixa o cara meio acordado. Beleza? Bom, tem um videozinho aqui, eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui da nossa aula, tá? É o que eu falei a vocês, que fala um pouquinho da bobina chamada de asfáltica, Achei que você vê pelo vídeo aqui que o carro é velho, Então a gente tinha uma bobina chamada de asfáltica, que é uma bobina relativamente conhecida. Aí, observem aqui, o que ele chama de bobina primária é o enrolamento primário, Então a gente tem um enrolamento primário e aí nós temos um enrolamento secundário. Então, quando passa o nível de tensão no enrolamento primário, ele induz, aqui, assim que o disjuntor de contato fecha o circuito elétrico, a corrente flui através da bobina principal e gera um campo eletromagnético à sua volta. Então, ela vai induzir uma energia no secundário da bobina assim que o primário for desligado. Então, quando o circuito ele é quebrado, observe aqui, quando o circuito é desligado, o campo magnético da bobina principal entra em colapso. O colapso do campo magnético induz alta tensão na bobina secundária, e aí, através da bobina secundária, a gente tem a geração de alta tensão que vai ser levada então para as nossas velas, tá? Aqui o restante do vídeo não mostra não, mas eu deixo para vocês aí na descrição. Bom, é assim então que o negócio meio que funciona, beleza? Para que ocorra a ignição, precisamos de uma faísca de pelo menos 12.000 volts. Na verdade, 10.000 teoricamente já é o suficiente. E para que então a gente consiga ter o centelhamento na vela. Então é necessário 10.000 volts a cada 1 centímetro. Ou seja, se eu tiver 1 centímetro de diferença entre o eletrodo e o fim da vela, eu preciso no mínimo
né, de 10.000 volts para fazer com que o sistema entre em funcionamento. A produção da faísca se deve ao que denominamos de rigidez dielétrica do ar, ou seja, os isolantes só podem deter a circulação de uma corrente até uma determinada tensão. Isso é claro, né? Isso a gente viu nas aulas de Autotrônica 1. Todo material ele é um condutor elétrico. A diferença é que existem bons condutores elétricos, ou seja, aqui é o caso do cobre e dos metais, que tem a facilidade em transmitir energia elétrica, e existem os maus condutores elétricos, né, como a borracha, né, como o próprio ar, que são considerados isolantes, mas eles na verdade não são isolantes. Se você aplicar um alto nível de tensão, você vai conseguir vencer o que seria, né, não existe nem essa palavra, mas o que seria a isolância, né, do material, né? Bom, se aplicarmos uma tensão maior do que um determinado valor, o material deixa de ser isolante, como eu falei a vocês, podendo então conduzir a corrente. E aqui no caso a gente tem, né, um espaço entre os eletrodos bem pequeno, né, um espaço de 1 a 2 milímetros, tá, para poder facilitar o nosso centelhamento. E existe até isso aqui é antigo, tá? Isso é da NGK, esse gráficozinho, mas existe até um gráficozinho bem antigo que ele mostra até a diferença da vela usada para a vela nova, né? O que é que vocês percebem aqui? A gente tem um gráfico que eu tenho um nível de tensão crescendo, né? Aqui tem 5.000 volts, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. E eu tenho aqui a nossa distância entre o eletrodo e a base da vela, né, em milímetros, 0,6, 0,8, 1 e 1,2, sendo que 1 milímetro é a medição padrão, digamos assim, né? As velas elas variam entre 0,8 e 1,2, mais precisamente em 1 milímetro. E aí observe que a vela nova, né, percebam que ela precisa, né, observe aqui uma tensão requerida de 27.000 volts, enquanto que a vela usada já necessita de uma tensão, né, de 33.000 volts. Isso se dá pelo fato de que a vela usada, né, com o passar do tempo ela vai, claro, aumentando a distância entre os eletrodos, mas além disso o seu aspecto, né, visual e físico ele vai se degradando à medida que ela vem sendo utilizada e vem entrando em contato, né, com combustível e gases e tudo mais, tá? Bom, como eu também já disse, o componente principal do sistema de ignição é a bobina, né? A finalidade dela é transformar 12.000 volts em tensões maiores, né? Atualmente nós trabalhamos com tensões na casa dos 40 até os 60.000 volts, mas nós temos projetos aí de bobinas com 120.000 volts, né? E aí cada vez que você conseguir colocar bobinas mais potentes no automóvel, você consequentemente melhora a geração da centelha e isso irá proporcionar uma queima de combustível mais eficiente. Queima de combustível mais eficiente vai traduzir para a gente nas 3 coisas principais que todo engenheiro automotivo busca num projeto de motor: mais economia de combustível, menos emissão atmosférica, né, e mais potência, tá? Em sistemas de ignição de faísca única, né, cada vela tem sua própria bobina. Assim, essa câmara de combustão tem uma fonte de alta tensão independente. Nesse tipo de sistema, os cabos de ignição... bom, existe, pessoal, acho que era para vir um outro slide antes, mas existe basicamente 2 tipos de bobina de ignição mais utilizados: a bobina de ignição individual e a bobina de ignição de multifaísca, tá? Que é essa daqui. E aí eu vou falar um pouquinho primeiro da individual. Na individual, o que acontece? Cada cilindro tem a sua própria bobina, né? Então a gente não tem uma bobina só para todo mundo, ou uma bobina para cada 2 cilindros, né? Cada um dos cilindros tem a sua própria bobina. E aí geralmente esse sistema ele pode ter 2 tipos de bobina, né, que tem uma certa diferença entre si, mas tem a mesma finalidade. É a bobina de ignição compacta e a do tipo caneta. A compacta ela tem um transformador na cabeça dela. O resto aqui seria, né, o que nós chamaríamos de cabo de vela. Enquanto que a do tipo caneta, a bobina não fica na cabeça, na parte superior. A bobina fica localizada no corpo, tá? Então existem esses 2 tipos aqui. E aí, como o texto está dizendo, em um sistema de ignição de faísca única, né, cada vela tem sua própria bobina, assim cada câmara de combustão tem uma fonte de alta tensão independente. Né, nesse tipo de sistema, os cabos de ignição não são necessários, uma vez que a bobina é conectada diretamente sobre a vela.
As principais vantagens é uma bobina robusta, né, de pequenas dimensões e de baixo peso, porém, quando considerados os 4, né, se a gente estiver trabalhando com motor de 4 cilindros, o peso se torna maior, tá? Então o peso da unidade é menor, lógico, do que uma bobina multifaísca, mas considerando 4 bobinas, a gente tem então um peso, uma massa maior. Ela possui fácil montagem, ela reduz falhas na ignição, né, devido à ausência do cabo de ignição, então você reduziu um componente. Só que existe também outras desvantagens. É um sistema, quando considerado os 4 cilindros, que se torna mais caro, tá? Porém, tem uma outra vantagem, tá? Que é a vida útil. Ela geralmente proporciona uma vida útil maior na vela, pois ela não tem a presença da centelha perdida, que eu vou explicar a vocês ao final da nossa aula. Então aqui nós temos aí ainda as duas fotos, bobina de ignição compacta, onde o transformador, né, a bobina fica localizada na cabeça, e a do tipo caneta, naquela que fica localizada no corpo, tá? A diferença basicamente é essa. Os componentes internos, claro, dado as dimensões, eles são exatamente iguais, tá certo? A bobina de ignição conhecida, mais conhecida até do que essa de individual, é a de multifaísca, né? A multifaísca, como o próprio nome está dizendo, ao invés de liberar apenas uma centelha, são liberadas várias centelhas. E aí observem na tela que nós temos uma bobina com 4 saídas, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então o que é que acontece? Esse tipo de bobina ele vai proporcionar para a gente uma centelha para cada um dos nossos cilindros. Então a gente tem uma peça apenas, mas que gera tensão para todos os cilindros, né? Então a bobina plástica multifaísca gera alta tensão para todas as velas, e a distribuição da tensão é realizada pelos cabos de ignição. A vantagem dessa bobina é que é extremamente robusta e confiável, e a gente pode citar também menor custo e menor massa, né? Lembrem vocês que a menor massa, desde que eu não compare não compare uma bobina multifaísca com apenas uma bobina individual, né? Eu tenho que comparar com todas, tá certo? Aqui, pessoal, só um sistema, como é que as bobinas elas podem aparecer. Eu peguei essa animação da NGK. Uma bobina, aqui a gente tem esse código aqui, U2, não sei o que, é um código que eles usam apenas para identificar a bobina deles, tá? Não necessariamente isso aqui é padrão. Então, bobina com única torre de saída para ser um sistema de ignição com distribuidor, que seria o caso da bobina asfáltica. Aí depois a gente já tem essa presença aqui que foi muito mais constante, uma bobina com 4 torres de saída 2-2, ou seja, a gente tem alimentação de cilindros gêmeos, né, 1 e 4, 2 e 3, eu vou explicar isso para vocês. Depois a gente dificilmente encontrou bobinas U3 ou bobinas U4 no mercado. Foi mais fácil encontrar a bobina U5 ou U6, né? A U6 que é uma bobina tipo uma régua, em que é uma peça só para todas as bobinas, né? Então ela tem um aspecto meio que individual, só que todas fazem parte do mesmo conjunto, né? da mesma peça. E essa U5, que é a bobina do tipo pincel, né? Que hoje é a tendência aí dos motores, até porque hoje a gente já tem muito motor com número de cilindros ímpar, né? Então a gente não consegue ter uma bobina dessa daqui, por exemplo, né, para um motor do cilindro ímpar, já que ela tem 4 saídas. Apenas uma curiosidade, né, quando o circuito primário ele vai ser acionado, quando a gente tem uma tensão chegando até o circuito primário, é acumulado um circuito magnético em torno da bobina primária, né, e esse aumento de força do campo magnético já é suficiente, né, esse início de força do campo magnético já é suficiente para induzir uma tensão na bobina secundária, ou seja, é como se eu fosse alimentar a bobina primária, né, o enrolamento primário, e já produzisse uma centelha, uma faísca lá na vela. Isso pode fazer com que gere alguns inconvenientes, né? Não é o nome que eu vou falar agora não é necessariamente isso, mas seria uma pré-ignição, né? Não seria a pré-ignição como a gente conhece, por conta de um ponto quente no motor, né? Mas enfim, daria início a uma pré-ignição. E isso era um problema muito comum das bobinas asfálticas, né? Então, para as bobinas DIS, né, que são essas aí, seja
unitária, ou seja, multifaísca, são utilizados diodos, né, dentro da construção da bobina, impedindo então essa geração de campo eletromagnético antes do tempo, digamos assim, por conta de tensão de ativação, tá? Aqui é só o pico do... o que acontece aqui, né? A gente ativa, esqueçam esse tempo de ativação agora, né? Essa parte do gráfico com o uso dos diodos não existe mais. Então a gente fica aqui com... esse gráfico aqui é apenas do polo secundário, tá? Então esse período aqui, ó, é um período que o polo primário está ligado. Quando você corta a alimentação do primário, você induz, ó, um nível de tensão muito alto no secundário. E aí, depois que você induziu, existe um efeito meio que chicote aqui, que é um efeito que existe nas bobinas chamado de contramotriz, né? É um efeito um efeito contrário à geração de energia eletromagnética, em que você dissipa energia e depois você tem mais uma onda secundária, digamos assim, tá? Mas isso já é algo esperado. Bom, aí como eu falei a vocês, as bobinas podem ser individuais ou bobinas unitárias, né, bobinas multifaísca, sendo que uma característica da bobina multifaísca, né, por ela estar ligada em paralelo, a saída dela está ligada em paralelo para os cilindros gêmeos. Quando a gente gera energia para o primeiro cilindro, consequentemente nós geramos para o quarto ao mesmo tempo, tá? Quando nós geramos para o segundo, nós geramos também para o terceiro, né? E esse fenômeno ficou conhecido como centelha perdida. Por quê? Vamos supor que o primeiro cilindro esteja agora saindo da admissão e indo, né, para a compressão. Quando chegar ali da metade, em 3/4 da compressão para o final, vai acontecer o centelhamento. Só que esse centelhamento vai acontecer tanto para o primeiro cilindro quanto para o quarto. O que é que o quarto cilindro estaria fazendo? Ele estaria fazendo o tempo de escapamento. Então observe que quando o primeiro receber a centelha, ele vai gerar queima, enquanto que o quarto, né, por conta de estar no tempo de escapamento, não vai gerar nada, tá? E aí por isso que nós temos o efeito, né, chamado de centelha perdida, porque nós geramos centelhas para os pares, tá? Mas deixando claro que assim, a centelha só será aproveitada por apenas um dos cilindros, por mais que o outro esteja centelhando, né? Ele não vai aproveitar porque não tem mistura nova a entrar em combustão, tá? Isso faz com que a saúde, né, tanto da vela quanto dos cabos de vela sejam um pouco reduzidos, porque você está lançando centelha que não vai ter necessariamente a função de gerar combustão. Então você só está degradando o componente para nada, né? Então por isso que esses tipos de bobinas apresentam uma redução na vida útil de alguns componentes do sistema de ignição, tá certo? Essa parte aqui é a parte que a gente vai ver lá na nossa prática, né? Os testes que a gente pode fazer como é o acionamento, tá certo? Bom, para a aula de hoje então eu vou pedir a vocês que façam coloquem aqui na atividade e respondam uma questãozinha sinalizando a principal diferença entre a bobina individual e a bobina multifaísca, né? Quais são as vantagens e desvantagens uma em relação à outra. Valeu pessoal, tchau, tchau.